Olá, pessoal. Nessa aula, vou fazer com vocês aqui um exemplo usando o getSet para fazer propriedades de uma classe, né? Ou seja, na realidade a gente vai fazer uma classe com propriedades e métodos usando os conceitos já vistos até aqui, tá? É mais com o intuito de reforçar o que já foi visto e mostrar para vocês um outro exemplo diferente do que a gente já tinha feito, só para poder ver se ficou alguma dúvida, tá certo? Esse exemplo que a gente vai fazer nessa aula, ele vai ser usado nas aulas posteriores. Então é bom que vocês, ao final da aula, guardem esse exemplo aí, tá? Vou começar aqui então um novo projeto. O novo projeto vai ser em C Sharp, né, obviamente. E vou chamar aqui de PRJ Contatos. Tá? Vou criar um projeto aqui de contatos. O que eu quero fazer? Basicamente, é uma tela onde eu vou conseguir cadastrar contatos, tá? Incluindo o nome e o telefone somente. Bem simplesinho, mas que vai servir para a gente compreender uma série de conceitos aí, tá certo? Então, eu vou começar a modelar a minha tela. Vou buscar aqui no Toolbox alguns componentes, né? Vou buscar primeiro um Group Box. O Group Box eu vou usar nesse caso só para estética mesmo, tá? Não tem, nessa situação aqui, finalidade prática nenhuma. Vou colocar aqui dois labels, desculpem, três labels na verdade. E vou colocar também três text box. Depois eu vou organizar melhor a tela, né? Por enquanto, o objetivo é mais colocar os componentes aqui. Então lá, vou dar uma organizadinha nisso aqui, vou selecionar os três labels. Vou lá em Format, Vertical Spacing, Make Equal, ou seja, vou fazer com que eles fiquem com o mesmo espaço entre eles. Vou fazer a mesma coisa com o Text Box, né? Lá, Format, Make Equal, alinhou, ficou numa posição interessante aqui. Então agora eu vou alinhar à esquerda também, tá vendo? Selecionei os labels, vou mandar alinhar à esquerda, ó. Agora eu vou carregar esses controles um pouquinho para a esquerda aqui, só porque fica estranho aqui no meio da tela, né? Vou ajustar aqui o tamanho da tela, regular aqui o tamanho dos controles, para poder começar a dar um nome para eles, tá? Olha, eu coloquei aqui no terceiro controle um text box, mas eu não vou usar um text box, tá? Eu vou até apagar ele daqui. Eu vou usar o controle máscara de text box. Por quê? Porque eu quero colocar uma máscara, né? Ou seja, aqui vai ser o telefone e eu quero que o telefone fique no formato certinho, que é interessante para mim. E agora eu vou começar a dar o nome dos controles. Ó. Aqui no primeiro label, eu vou colocar como ID. Os labels eu não vou colocar nome não, tá? Vou colocar só o text. Nome e aqui telefone. Nos texts, sim, eu tenho que dar um nome, porque depois eu vou trabalhar com o conteúdo deles. E se não tiver um nome significativo, fica mais difícil. Vou colocar txt-id, txt nome e este msk de máscara de telefone. Tá? Nesse msk telefone, eu vou mudar a propriedade mask dele. Ó. Vou dar um clique aqui, clicar nos três pontinhos e eu vou escolher, tá vendo? Phone number. Só que o que acontece? O phone number que está aqui é diferente um pouquinho do que é o ideal para a gente, né? Então eu posso vir aqui e alterar essa minha máscara. Tá vendo? Vou colocar 5 dígitos aqui, 2 dígitos para DDD. Vou colocar 5 dígitos já pensando em situações onde eu vou usar um telefone celular, por exemplo, da região de São Paulo, que tenha 5 dígitos, ou até uma possível mudança geral aí, né? Então coloquei lá 5 dígitos, traço 4 dígitos. Ok, já ficou a máscara do telefone. Vou até diminuir um pouquinho o tamanho aqui, porque eu não preciso desse tamanho todo. Reduzir também um pouquinho o tamanho do ID.
E aí eu tenho uma interface inicial aqui. Do Groupbox eu vou zerar aqui, ó, o texto e vou colocar assim, ó, dados do contato, tá? E agora, gente, vou colocar um button também. Esse button é que ele vai supostamente fazer a gravação desses dados. Vou colocar aqui então gravar. Óbvio que por enquanto ele não vai gravar nada, né? Ele vai só manter na memória. Mas nas próximas aulas aí para frente um pouquinho a gente vai fazer a gravação disso em banco de dados, correto? Bom, já tem uma interface aqui, vou duplicar esse botão só para fazer um botão sair. Então eu tenho aqui, vou colocar ele como btn sair e vou colocar o text dele como sair. Ok. Já vou programar o sair aqui, ó, colocando nele um application.exit. .exit que faz o quê? Ele fecha a minha aplicação, né? Ou seja, vai encerrar a aplicação aqui em si, tá? E agora que eu já fiz isso, é só mudar aqui no text do form 1, colocar aqui contatos. Agora que eu já fiz isso, eu vou adicionar aqui a minha classe. Botão direito PRJ Contatos, Add Class. Vai me perguntar agora o nome da minha classe. Eu vou colocar como CLS Contatos. E aí eu vou ter aqui três propriedades. O ID, o nome e o telefone. Tá? Ou seja, essas propriedades vão guardar os valores que vão estar lá na tela. Então eu vou colocar assim, ó, private int underline d. Private string underline nome. E private string underline telefone. Por que eu pus private? Porque agora a gente vai fazer a parte pública, tá? Então a parte privada, que é o underline d, underline nome, underline telefone, eles vão armazenar o conteúdo. Só que eu não quero que esse conteúdo que está armazenado fique disponível diretamente para o usuário. Eu quero que tenha um filtro disso, né? Então eu vou criar aqui o get e o set, que são complementares da minha propriedade. Ou seja, o get e o set, eles vão fazer a interface com o mundo externo. Então eu vou lá, o botão direito, né? Estou com o ID selecionado, ó. Botão direito, Refactor, Encapsulate Field. Ok, mando aplicar. O que ele fez? Ó? Ele criou a parte pública, né, a minha propriedade em si, que se chama ID. E aí, quando eu mandar armazenar um valor em ID, esse valor que eu passar, por exemplo, esse valor 5 para ser armazenado, ele vai ser armazenado em underline ID. Quando eu pedir para resgatar o valor que está armazenado no ID, que é o público, ele vai retornar o que está dentro de underline ID. Tá? E nos outros aqui é a mesma coisa. Refactor, Encapsulate Field. E vou fazer a mesma coisa com o telefone. Pronto, encapsulei, estão todos prontos aqui. Correto? Vou fazer aqui agora um método, ó, public void gravar. É lógico que esse gravar, por enquanto, não vai funcionar, né? Eu vou só dar um message box aqui. Vou ter que incluir aqui o Windows.forms, system.windows.forms. Por que eu vou ter que incluir? Porque eu quero dar uma mensagem para o usuário aqui embaixo. Então, eu tive que incluir o Windows Forms. Então, messagebox.show, dados gravados. Tá? Ou seja, isso aqui vai ser totalmente fora de propósito nesse momento, mas futuramente a gente vai fazer nessa região aqui, ó, um procedimento de gravação. Tá? Vamos lá, agora eu vou voltar na minha tela, vou dar 2 cliques no botão gravar, e aqui eu vou criar um objeto, ó, com base na classe contatos. Então, eu ponho cls contatos, contato igual a new cls contatos. Eu vou colocar o contato.id igual txtid.text. Olha, isso no primeiro momento não vai funcionar,
Por que não vai funcionar? Porque o meu ID, que eu estou acessando aqui, ó, a minha propriedade dela é int. E aqui é um texto, então eu tenho que fazer a conversão. Vou colocar int.parse, o int.parse faz a conversão para inteiro desse conteúdo da caixa de texto. Eu vou colocar contato.nome igual a txtnome.text. E contato.telefone igual a msktelefone.text. Tá? E agora eu vou chamar o método gravar, contato.gravar. Correto? Olha, percebam que em nenhum momento apareceu underline id aqui, nem underline nome. O que eu estou acessando, eu vou voltar aqui na classe. O que eu estou acessando é a parte pública, tá vendo? Public string telefone. Quando eu acesso o telefone, se eu estiver armazenando um valor, ele vai me chamar o set. Se eu estiver recuperando o valor, ele me chama o get, tá? Então, esse nome aqui, telefone, por exemplo, ele é uma interface, né, ele é a comunicação com o meio externo para underline telefone. Ele faz a ponte mesmo aqui de comunicação. Mandei, por exemplo, mandei armazenar um telefone aqui. O valor do telefone que eu passar, ele vai cair em value. Esse value está sendo jogado dentro de underline telefone. Quando eu pedir para recuperar um valor, que a gente vai fazer isso em outras aulas, ele vai fazer o quê? Vai retornar o valor que está armazenado dentro de underline telefone. Tá? Então funciona como uma mediação mesmo aí. Vamos fazer o teste agora? Vou mandar executar aqui. Ela colocou o valor 1, 11 aqui no nome, o nome teste, o telefone que eu quis colocar aqui. Cliquei no gravar, olha lá, dados gravados, já me deu uma mensagem, tá? Vou clicar no sair, ele vai fechar aqui. Olha, no dados gravados aqui, só para verificar se ele realmente está jogando os dados para a classe, eu vou mandar exibir o nome. Só para a gente conferir isso, tá? E aí, ó, ele fica sempre armazenado no que está com underline, né? Só para a gente ver se realmente ele salvou esses dados. Vou colocar um dado qualquer aqui. Vou clicar no gravar. Olha lá, exibiu o nome teste. Ou seja, essa informação que estava aqui nesse momento na tela já foi para a classe. Tá certo? Depois, num segundo momento aí, a gente vai fazer o quê? Depois de ter entendido isso, começar a realizar o procedimento de gravação em banco de dados. Tá? Mas antes de gravar em banco de dados, é essencial que vocês entendam essa parte de get set, das propriedades e tudo mais. Tá ok? Façam esse exemplo aqui, né? Podem modelar esse programinha, porque nas próximas aulas a gente vai usar ele como base, tá? A gente vai partir dele para poder continuar os nossos exemplos, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixem de entrar em contato.